top, top. Obrigada, Franciele. E você que já me viu aí, né, já lendo os recadinhos aqui da live, por quê? Eu já falei pra você, você pode estar assistindo a gente aqui pela TV Ponta Verde, mas nada impede de você pegar o seu computador, seu tablet ou seu smartphone e conectar na nossa fanpage que vai passar para você aqui agora. Por quê? Lá você tem conteúdos exclusivos, a gente conversa minutos antes do programa começar e nos intervalos comerciais você consegue assistir o que está acontecendo aqui. Eu agora estava lendo o recadinho deles, conversando com eles, tá bom? Então não perde tempo, vai lá, assiste a gente também pela fanpage e compartilha. A gente volta agora nesse segundo bloco para conversar com a Gabriela. Por quê? A ambivalência e independência do bebê e da criança, nessa fase a gente já pode observar que os bebês apresentam novos comportamentos e eles começam a dar novas respostas aos estímulos. Eu que sou mãe, né, assim, a gente já sai da maternidade querendo que a criança sorria, só que não é assim, tem fase para fazer tudo isso e eles precisam ser estimulados. E quando eles respondem a esses estímulos, a gente que é mãe, para ficar alguma coisa embaixo, ficar babando porque eles responderam ao estímulo ali. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Em que fase, de fato, a gente começa a ver essa resposta dos estímulos? Pois é, essa fase da ambivalência, né, é a fase que as crianças estão em transição da primeiríssima para a primeira infância. E geralmente é uma das fases assim mais complicadas da infância porque eles estão realmente se descobrindo, né, percebendo que já estão conseguindo realizar algumas atividades com mais independência, né. Os pais também não estão adaptados com esse novo comportamento, então eles ficam sem saber como lidar, porque antes era tudo mais tranquilo, né? O comportamento do bebê, né? Então tem as noites, né? Mal dormidas, mas o comportamento em si ainda é muito tranquilo. Então nessa fase eles começam a reagir de forma assim, né? Eles já estão mais espertos e os pais começam a resistir um pouquinho com relação aos limites, aos direitos e deveres, que nesse momento os meninos ainda não estão com esse alcance. Então para eles fica um sentimento de querer ser independente, porque eles já começam a se perceber diferente, e ao mesmo tempo de querer ser o bebê ainda, porque precisa da dependência dos pais. Isso seria na fase dos 2, 3 anos? 3 anos mais especificamente, 2 anos e meio a gente já começa a perceber, né, um comportamento. Eu sempre brinco assim, eu tenho amigos e amigas que têm filhos ainda nessa fase de 3 anos, né? Eu falo assim, gente, mas é um bebê, e é um bebê, né? Exatamente. É porque eles são muito espertos, né? Hoje, que às vezes os pais terminam se confundindo. Eles falam tão explicados, eles já chegam com tantos argumentos e os pais, eles começam realmente a achar que eles já são grandes, já são enormes, mas tanto para eles quanto para a família, né, os cuidadores diretos, é um período delicado que a gente precisa de muita reflexão, de muito equilíbrio, serenidade, porque eles precisam do equilíbrio da família, né? Sim, dos cuidadores diretos, porque eles estão em processo de formação da personalidade, né? Sim, claro. Então, nesse período, são feitos os principais esquemas, eles estão incorporando muito mais o que a gente não fala do que o que a gente fala, né? Então, o nosso comportamento, ele é muito mais importante. É o exemplo mesmo. Sem dúvida. O exemplo, ele é extremamente importante para que as crianças se desenvolvam, passem pela primeira infância de forma equilibrada e absorvam o máximo de conhecimentos possíveis com relação a valores éticos e morais, né? Perfil saudável mesmo com relação a essa estrutura de valores para a vida. Então, nessa idade, a partir dos 3 anos, como você falou, a gente já pode dizer não. Olha, o não, ele pode ser usado, mas assim, qualquer extremidade é prejudicial, porque nessa fase a criança ainda está muito simbólica. Então veja, é uma situação em que a criança precisa tomar banho. Às vezes é um momento de agonia em casa. Né? Então, se a mãe estressa, o pai descabela, todo mundo precisa tomar banho, tá todo mundo no horário, a criança não quer. E aí você vai dizer, não pode brincar agora, tal. Isso já gera um conflito dentro de casa. Então, o mais saudável é que a família, né, os cuidadores diretos, entrem no simbolismo da criança, né? Então, vamos lá, vamos fantasiar, eu tive uma ideia bacana, vamos lá lavar os brinquedos. Os brinquedos estão muito sujos, vamos dar banho nos carros. E aí a criança entra, quando você vê, já está tomando banho, já está tudo tranquilo. Até porque nessa idade eles não têm ideia ainda, eles ouvem falar, mas eles não têm o alcance do que é direito, do que é dever, do que é cumprimento de regras. Sim, né? Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Então, não adianta a gente querer realmente impor esse tipo de regra. Né? Bobs já dizia muito
na teoria do apego, né, que fala muito sobre o vínculo, né, com os cuidadores diretos, né, que assim como a necessidade da alimentação, né, o bebê ele tem a necessidade do apego, né, do apego, o vínculo com os seus cuidadores diretos. Então, quanto mais saudável for essa relação, melhor o desenvolvimento da criança, né? Sem dúvida. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, viu? Tá que agora bom. tem um recadinho pro pessoal que tá em casa. Tá chegando a hora do almoço, né? A senhora tá aí pensando que vai preparar para o almoço? Que tal reunir a família para comer aquela macarronada deliciosa? A Vitamassa tem produtos com muita qualidade e sabor para toda a sua família. Tem macarrão de todos os tipos, espaguete, penne, talharim, búzio, argola, parafuso, além de biscoitos, creme crackers, rosquinhas, marias, recheados, wafers, misturas para bolo e salgadinhos. Experimente! Peça Vitamassa no supermercado que você faz compras. Bom demais ter a família toda reunida para comer coisas gostosas, né? Isso é muito Vitamassa, minha gente! Agora a gente vai continuar conversando aqui com a Gabriela, mas antes eu quero lembrar você do sorteio que está acontecendo no Instagram e no Facebook da TV Ponta Verde. Você pode concorrer a 2 pares de ingressos para o camarote do Baile da Santinha, que acontece no estacionamento do Parque Shopping no dia 26 de agosto. Vai ter Léo Santana, MC Clevinho e a turma do Fit Dance. Entra lá, confere todas as regras e participa, viu? Quem sabe você não ganha aí esses ingressos. Então, Gabriela, qual dica que você deixaria para as mamães que estão assistindo a gente em casa que tem bebês nessa fase? Então, ser pai e mãe, eu sempre digo, né? É uma oportunidade que Deus nos dá de sermos melhores a cada dia. Então, a gente precisa se ressignificar e não querer transmitir para eles aquela educação que nós recebemos, né? A gente precisa entender essa nova geração, entender o que eles realmente precisam. Cada criança vem sim com seu manual de instrução. A gente é que precisa ler. Ler esse manual direito. Ler direito, entender o que é que eles precisam para a gente atendê-los, né? A responsividade é muito importante, né? A gente precisa ser responsivo com relação às necessidades dele. Serenidade sempre, né? Porque pais e mães, né, ou cuidadores diretos equilibrados, serenos, com direcionamentos assertivos, sem dúvida, é certeza de crianças, né, de filhos, no futuro, equilibrados, que sabem lidar com mais facilidade com as dificuldades, com os problemas do dia a dia, sem grandes desesperos, né, de forma mais assertiva. Que bom. Obrigada, viu, Gabriela, pela sua presença aqui. Volte Obrigada sempre. a Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai conhecer um pouquinho da história do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que vai fazer aniversário sábado agora. Então não sai daí que a gente volta já já.